Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele e eu tô no último ano de medicina. E esse vídeo são dicas pra quem vai entrar agora na medicina, que eu gostaria de ter ouvido quando eu entrei na faculdade, mas também serve pra quem já tá na faculdade. Vou começar pelo grande início, que é: eu conheceria todas as pessoas da minha turma, sem exceção. Isso inclui ir nas festas da turma, socializar sem pré-julgamentos. Tudo bem, todo mundo tem um pouquinho de julgamento antes de conhecer qualquer pessoa. A gente já sabe se o santo vai bater ou não vai. Mas eu tentaria ir com a mente aberta mesmo, porque é uma turma que você vai passar 6 anos da sua vida. Então você tem que conhecer eles, tem que saber as pessoas que você mais se dá bem, as pessoas que você menos se dá bem. E é bem nisso quando você conhece o grupo que você quer estar, as pessoas que você quer conviver todos os dias. A minha turma, por exemplo, tem 60 pessoas mais ou menos. E eu não conheci todo mundo no início, porque eu entrei bem na pandemia, então eu senti muito essa falta. Eu queria muito conhecer as pessoas, mas não tinha como. Então eu demorei um pouco para conhecer as pessoas, eu acho que isso afetou um pouquinho. Em segundo lugar, eu entraria em algum esporte. Gente, é muito importante você entrar em algum esporte. É muito bom pro seu, fisicamente é muito bom, mentalmente é muito bom, e você ainda conhece outras pessoas de outros semestres e é maravilhoso. Você faz uma conexão ali além da sua turma, né? O que é ótimo. Eu entrei no time de basquete, vou deixar algumas fotinhas aqui pra vocês verem, e foi maravilhoso. Tem algumas pessoas que eu levo até hoje no meu coração, que já se formaram. E, enfim, eu tenho um carinho enorme e é uma coisa que eu não abriria mão, é entrar em algum time da faculdade. E mesmo que você não saiba jogar nenhum esporte, mesmo que você se ache terrível nos esportes, gente, entra em qualquer um, vai, assim, em todos os esportes, vê o que você mais se identifica com o time, porque você vai aprender a jogar, você vai aprender a jogar. Juro pra vocês, eu acho que do time de basquete, vamos supor que tem 10 meninas no time de basquete, acho que 8 nunca tinham jogado basquete na vida, só 2 que já. E hoje em dia elas jogam bem, a gente joga intermédio, a gente ganha jogo, então assim, sabe, tem que... Entrem, só entrem. E aí, a terceira dica é, indo mais para essa parte de atlética, de esporte, eu iria em algum intermédio. Não precisa ser todos, eu mesma não fui em todos os intermédios, mas eu iria em algum intermédio, porque eu acho que é uma experiência que você precisa passar. Tem gente que ama intermédio, tem gente que odeia intermédio, e você precisa saber se você gosta ou se você não gosta. E é uma experiência diferente, que depois quando você se forma não tem, antes de você entrar na faculdade também não tem. Então, é muito legal, é muito legal torcer pelo time, pela atlética, então eu iria para algum intermédio. Isso inclui intermédio e também inclui interclasses, que eu iria com certeza. Agora, entrando mais pro lado acadêmico, eu não compraria material logo quando eu entrasse na faculdade. Gente, vocês não precisam de livro. Eu tenho um monte de livro. Quando eu entrei na faculdade, eu comprei um monte de livro, porque eu achava que eu precisava ter. Mas não precisa, gente. Hoje em dia tem tudo no PDF. Você baixa em PDF e você lê no computador, no tablet, no celular, em qualquer jeito. Além de livros, a gente entra na faculdade achando que a gente já precisa ter um estetoscópio, um esfigmo, um otoscópio. Gente, não precisa. Eu lembro que quando a gente passou por neuro, foi no terceiro período a gente passou por neuro. E um monte de gente da minha turma comprou aquele materialzinho de exame físico de neuro, que é o martelinho, a agulhinha, aquele negócio que faz cosquinha. Gente, não precisa. Não precisa. A única coisa que você precisa ter é o estetoscópio. E não é logo no início que você precisa. Você vai precisar ali a partir do 3º semestre, talvez. Depende muito da sua faculdade. Mas a minha faculdade, ela dava pra gente... Na verdade, não, dava não. Ela emprestava pra gente materiais. Então a gente não precisava disso, sabe? Mas esteto, eu acho que é importante. Eu vou fazer outro vídeo depois falando sobre o internato, que aí no internato, sim, você tem que ter algumas coisas, mas no início da faculdade você não precisa ter tudo. A outra dica, gente, eu sei que isso vai ser muito difícil para algumas pessoas, mas presta atenção nas aulas. É muito difícil, você vai se distrair, vai ter o seu celular lá para você mexer, vai ter seu coleguinha para você conversar,
Mas, gente, se você tá lá na aula, presta atenção, porque alguma coisa da aula você vai absorver. Tudo bem que tem aulas que a gente acha muito chato. Nossa, eu tinha uma matéria na faculdade muito chata, que é Pisco, que a gente estudava a história do SUS. Era muito chato, todo mundo dormia, todo mundo mexendo no celular. Só que olhando agora pra trás, gente, é extremamente importante. Cai que nem água nas provas de residência e é uma coisa que a gente ignorou a faculdade toda. Então, prestem atenção nas aulas. Se você tá lá, vai de mente aberta pra escutar o que o professor tem a dizer. Se você não tiver num dia bom, óbvio, tudo bem, você, deixar passar e tudo mais. Mas tenta, no fundo do coração, tenta prestar atenção, porque vai ser tão mais fácil quando você estiver em casa e tiver que estudar para alguma matéria. Confia. Agora, entrando na parte mais acadêmica ainda, que tá mais ligada a currículo. Eu sei que muita prova agora não tá mais cobrando currículo, pelo menos a maior prova de residência médica, que é o ENARE, não cobra mais currículo, avaliação curricular. Mas eu ainda faria algumas coisas para preencher meu currículo. Por exemplo, eu daria monitoria. Logo que a sua faculdade liberar você a fazer monitoria, eu acho que a partir do segundo semestre. Mas a partir do segundo semestre eu já daria monitoria de qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Eu deixei pra fazer monitoria um pouco mais velha, mas a partir do sexto semestre que eu comecei a dar monitoria. E foi muito bom, porque eu aprendia muito mais, eu relembrava de assuntos que eu não lembrava mais. E você também tem uma integração maior com o professor, com os alunos, e eu acho isso maravilhoso, eu acho que é importante sim você dar monitoria. Outra dica muito importante é que eu iria nos congressos. Pesquisem congressos, não sei se a faculdade de vocês organiza congressos, mas normalmente as faculdades organizam congressos médicos e eu iria em todos que eu pudesse, porque é uma coisa muito importante a gente ir para congresso, ver como é que é um congresso médico, entender como é que funciona, para que serve, e eu prestaria atenção. E aí, junto nessa dica, eu daria a minha outra dica, que é apresentação em congresso. Apresentação oral ou em pôster, você que decide. Mas é muito importante você apresentar trabalho, para você fazer um trabalho, entender como é que faz um trabalho científico e apresentar. E receber críticas também, feedbacks, tanto positivos quanto negativos. É muito importante. E finalizando aqui o vídeo, eu faria intercâmbio. Eu não sei se a faculdade de vocês disponibiliza o intercâmbio, mas se sim, eu faria um intercâmbio médico. Passaria alguns meses, alguns dias em outro país para aprender. Outro país, outra cidade. Para aprender, para conhecer gente nova, conhecer outros hospitais. Vou colocar as fotinhas aqui do meu intercâmbio que eu fiz pro Egito, que foi maravilhoso. Outra dica também, eu participaria de ligas acadêmicas e eu iria nos cursos que eles dão, que são ótimos para você aprender e para você começar a ter uma ideia de qual especialidade você mais gosta. E por último, eu aproveitaria bastante as minhas férias. A gente nunca sabe quando que a gente vai ter outras férias maravilhosas, então eu aproveitaria muito para viajar, sair com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos e conhecer lugares novos. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um like, compartilha e comenta aqui se vocês gostaram. Beijos!